Primeiro reinado, 1822 a 1831. Gente, aula passada vimos o processo de independência do Brasil, a separação da colônia de Portugal e a formação de um país independente, um país chamado Brasil. Bem, quando o Brasil se torna independente, ele vai entrar num período chamado de período monárquico, tá? Porque diferentemente das outras colônias espanholas, que quando se separaram de Espanha, formaram repúblicas, ou até mesmo o Haiti, que era uma colônia francesa, formou uma república, ou mesmo os Estados Unidos, que quando se separou da Inglaterra formou uma república. Então a América ficou inteira organizada por repúblicas, tá? Revolução Francesa gerou república, a independência dos Estados Unidos gerou república, a independência da América Espanhola gerou repúblicas. Somente o Brasil virou uma monarquia. Ok? Isso é muito interessante porque é uma coisa diferente, né? É um destaque aí na nossa história, né? Comparado aí com os nossos vizinhos. A gente continuou uma monarquia, continuamos uma monarquia. Ok? Então, vamos dar uma olhada no que caracterizou essa monarquia aí, né? Lembrando o seguinte, tá? República significa que os representantes do povo são eleitos pelo próprio povo, né? São presidentes, têm eleições. Na monarquia, não. Na monarquia é o rei, ou aqui no caso o imperador, né? O título de ou de rei ou de imperador. O imperador, ele fica vitalício até morrer. E o seu poder é transmitido de pai para filho, de pai para filho. Tanto é que depois de Dom Pedro I, teremos Dom Pedro II. Né? Na verdade, teremos ali um período de 10 anos de regência, porque Dom Pedro II ainda era muito pequeno, quando Dom Pedro renuncia ao cargo. Mas, pela sucessão, seria Dom Pedro II, e vai ser ele. E assim como seria Isabel, né? A princesa Isabel se tornaria a rainha do Brasil se Dom Pedro II não tivesse sido expulso pelo golpe da República, né? O golpe republicano de 1889. Tá? Bom, vamos por partes, gente. Primeiro reinado, um reinado aí que tem pouco mais de, não tem nem 10 anos, né? Tem 9 anos. Mas ele é fundamental porque é nesse período que vai ser criada a primeira Constituição brasileira. Tá? Até então, nossa Constituição era portuguesa. Tá? A partir de agora, teremos uma Constituição própria. Né? Constituição. E quem é que vai escrever essa Constituição, gente? Importante vocês terem em vista que a Constituição é uma coisa muito importante, porque ali nesse livro estão as regras e os valores de uma sociedade. Né? Todos nós seguimos regras o tempo inteiro. O que fazer, onde ir, o que pode fazer, o que não pode fazer, o que é crime, o que não é. Tudo isso é definido por uma regra, é o pacto social, né? Isso está tudo na Constituição. O pessoal que estuda direito sabe bem disso, né? Tem que conhecer muito bem as leis. E ela define as normas e os valores de um país, tá? Bom, é durante esse período que vai ser escrita a primeira Constituição, tá? Vamos ver isso daqui a pouco. É importante retermos também que nesse primeiro período, nesse primeiro reinado aí de Dom Pedro I, assim como de Dom Pedro II também, claro, a escravidão vai ser mantida, tá? A escravidão vai ser mantida. Ou seja, escravos continuam sendo comprados na costa africana, mesmo com toda a insistência, mesmo com toda a pressão internacional por parte da Inglaterra, tá? Logo que fez a independência, oficialmente a escravidão já teria que ter terminado, tá? O Brasil meio que estabeleceu que acabaria com ela, mas vai postergar por muito tempo ainda, né?
Bom, também temos que lembrar que nesse Brasil independente aí, a economia ela vai permanecer a mesma do período colonial, ou seja, continuaremos com um latifúndios escravistas, ou seja, grandes proprietários, grandes propriedades de terra produzindo apenas um único produto para exportação. Então a gente fala que a nossa economia é uma economia latifundiária, escravista ou escravocrata, agroexportadora, voltada para exportação, né? No começo ali era o açúcar, então engenhos de açúcar no Nordeste, extraindo cana e produzindo açúcar para adoçar a boca de europeus no continente europeu. Depois tivemos o ciclo do extrativismo do ouro ali na região das Minas Gerais. E no século XIX nós entraremos no ciclo do café, tá? Principalmente a partir de 1850. O café vai ficar forte aqui no Sudeste, no Rio de Janeiro e São Paulo, um pouco no Paraná depois, tá? Mas é claro que a economia do Brasil ela não era só isso, tá? A gente teve um período de produção de cacau, a gente teve um período de produção de algodão, tá? É, e assim, também produzíamos alimentos para consumo interno, né? Alguns leguminosos, temos também a extração das chamadas drogas do sertão, que são os produtos nativos das florestas, né, especialmente da Amazônia. Então a economia ela é mais diversificada do que aparenta ser, tá? Mas a grosso modo, o carro-chefe é realmente o latifúndio escravista agroexportador, tá? E quem controla, quem é dono dessas terras são os chamados latifundiários ou a oligarquia rural. Oligarquia significa que pouco é um grupo de poucas pessoas, é uma elite que ao mesmo tempo que é proprietária das terras é também é, proprietária, digamos assim, da vida política, né? São os caras que vão ser ali deputados, são os caras que vão ser senadores, são os caras que vão ficar em torno do Dom Pedro I, depois do Dom Pedro II, tá? Normalmente, gravem bem isso, quem tem poder político tem poder econômico. Ao contrário, quem tem poder econômico tem poder político, ok? Tem que ficar muito bem claro isso, porque isso se aplica muito na história do Brasil, tá? Bom, vamos dar continuidade aqui, gente. O que, que aconteceu no primeiro reinado aí? Olha só, primeira coisa, que a independência ela não foi de todo pacífica, tá? Algumas províncias não reconheceram a independência do Brasil de imediato, tá? Por exemplo, a Bahia, ela não, ela vai assim ficar meio que mais próxima ali de Portugal, depois que vai reconhecer mesmo, tá, que faz parte do Brasil. A notícia da independência não chega de imediato, né? Lembrando que o Grito do Ipiranga por Dom Pedro I foi aqui, né, em São Paulo. Até isso chegar nas outras províncias vai um tempo. A comunicação na época não era via Wi-Fi, né? As coisas eram por tropas de mulas que carregavam informações, tal. Tem todo um processo, tá, de comunicação. Então, durante o primeiro reinado também, um desafio de Dom Pedro I é fazer valer, ser reconhecido e legitimado pela população brasileira, né? Porque uma coisa é ele falar, o Brasil é independente, assinar lá entre ele e um grupo, e se separar de Portugal. Outra coisa é a população reconhecer isso, tá? Bem, gente, também é importante o seguinte, Portugal também não vai aceitar de imediato, não, a independência do Brasil. Tanto é que ela vai ameaçar enviar navios para o Brasil logo que o Dom Pedro proclama, nega voltar para Portugal e depois ele proclama a independência do Brasil. Não vai chegar a ter uma guerra e tal,
mas ainda vai ter um ano ou dois ali de hostilidades, tá? Então, até 1823, ok? Também é importante lembrar o seguinte, gente, o reconhecimento da independência do Brasil, ele vem primeiro dos Estados Unidos da América, né, contando aí os países estrangeiros, porque os Estados Unidos da América, gente, reconhece, porque os Estados Unidos já tinha sido independente lá em 1776. E por ser independente da Inglaterra, o primeiro país, né, e depois tivemos outros, como o Haiti, independente da França, né, existia a ideia, principalmente levada a cabo pelos Estados Unidos, de América para os americanos, né, no sentido de que os Estados Unidos estavam começando a despontar, querendo se apresentar, né, se formando enquanto um país, e tinha em vistas no horizonte um papel de hegemonia, né, política aqui nesse continente. Então, uma estratégia dos Estados Unidos é meio que formar alianças com os outros países para que, né, tendo em vista um horizonte geopolítico de exercício de influência sobre esses países. E é o que realmente vai acontecer aí conforme a gente vai avançando na história, né? Os Estados Unidos vai se sentir assim o senhor do continente, né? E vai interferir muito em outros países, tá? É claro que tem relações, não é uma coisa assim tacanha, né? Tem relações de aproximação, de amizades, mas ao mesmo tempo também de interesses políticos, ok? América Latina, na sequência, também vai reconhecer a independência do Brasil, mas com certa resistência em função do sistema de governo monárquico adotado no Brasil, tá? Pô, monarquia é coisa do passado, né? Já fez a revolução, o mundo inteiro está indo para repúblicas, o Brasil está numa monarquia, né? Tudo bem que não é uma monarquia que se pretende ser um pouco mais liberal, né? Na prática nem é isso que vai acontecer. Mas o pessoal aqui da América Latina fica desconfiado do Brasil, né? E Portugal somente em 25 com um acordo de indenização, tá? Então a independência se completa mesmo, o mundo com Portugal reconhecendo só em 25, tá? Gente, conforme eu disse também, a separação não foi de todo pacífica, né? Dom Pedro I teve que contratar mercenários, mobilizou milícias, comprou navios para enfrentar as forças metropolitanas, principalmente no Pará, tá? Eu comentei a Bahia também, mas o Pará também. E os Estados Unidos foi o primeiro país a reconhecer a independência, conforme falamos, tá? E a Inglaterra, claro, adotou uma postura mediadora, emprestou 2 milhões de libras esterlinas para o Brasil pagar indenização para Portugal, porque a separação de Portugal também exigiu indenização, uma vez que Portugal tinha deixado aqui, né, no reinado de Dom João, várias instituições, né? A gente falou na aula passada, Biblioteca Nacional, Banco do Brasil, todo o tratado, o trato urbano, né? Os jardins, enfim, palácios, tudo isso teve que ter uma indenização, já que Portugal deixou a estrutura aqui. Vamos avançando, olha aqui um quadro ilustrando a doutrina Monroe, né, que é a América para os americanos, ou seja, aqui os Estados Unidos, né, chefiando aí o continente, dizendo o seguinte, ó, América para os americanos, né, e tá traçando a fronteira. Daqui para cá, vocês da Europa estão fora e quem daqui para cá somos nós americanos que vamos cuidar do nosso próprio continente, né? Ok? Então vamos ver aqui mais tratados internacionais. Tratado de Paz e Aliança, né, com a Inglaterra. A Inglaterra transforma-se numa nova tuteladora da monarquia de Dom Pedro, tá? Havia interesse da Inglaterra, a gente já viu isso com a fuga da família real. A relação da Inglaterra com Portugal era muito intensa desde lá de 1700.
E a Inglaterra tinha interesse em ajudar o Dom João a fugir para Portugal, para vencer o Napoleão Bonaparte, e também tinha interesse no mercado brasileiro. Lembra aqueles tratados comerciais lá? Todas as mercadorias inglesas pagariam apenas 15% de impostos na entrada dos portos brasileiros. As mercadorias portuguesas tinham que pagar até mais, 16%. E os outros países 20, 24%. Ou seja, a Inglaterra estava meio que dominando o mercado brasileiro. Ou seja, na prática, a colônia Brasil estava deixando de ser portuguesa para se tornar inglesa, e com a independência do Brasil, a Inglaterra vai continuar tendo esse privilégio no mercado brasileiro, né? Então, Brasil e Inglaterra no século XIX tem uma relação muito íntima, tá? Política do livre-cambismo, né? Redução das taxas alfandegárias para as importações. Consequências dessa política livre-cambista do Brasil com a Inglaterra, né? Enquanto o Brasil comprava as manufaturas inglesas, os tecidos, os panos ingleses, né? A indústria não vai ser desenvolvida, né? Isso é uma lei da economia. Se você compra de um país pano e tecido a baixo custo, por que você vai criar uma indústria aqui de pano e tecido para competir com a manufatura dos ingleses, né? Numa lógica liberal isso não faz sentido, mas numa lógica política, numa lógica geopolítica, não é muito interessante, uma vez que o Brasil fica dependente das importações inglesas, né? Bom, mas aí a Inglaterra também fica dependente do Brasil, porque não só ela precisa do mercado brasileiro, como ela também compra os alimentos produzidos no Brasil, né? Por exemplo, o açúcar, o café, né? Pois é, aí a gente tem internacionalmente temos os papéis de cada país na economia. É claro que para a Inglaterra interessa ser produtora de tecnologia e exportar manufaturas para o Brasil e comprar alimentos, né? E as elites brasileiras vão adorar isso, né? Porque para elas esse mundo rural, esse mundo o Brasil, para as elites brasileiras, tinha que permanecer sendo rural mesmo, uma grande fazendona, onde eles seriam os proprietários, produziriam alimentos com mão de obra escrava e estariam vivendo no luxo, né? Enquanto a população está lá trabalhando na lavoura, né? Isso é um traço que até hoje existe, tá? Nas elites rurais brasileiras aí, as donas das terras, né? E resultado, né? Endividamento do Estado brasileiro, porque para a manufatura ela tem um valor maior do que das commodities, dos alimentos, né? O Brasil acaba tendo que importar muito mais, não consegue pagar só com o que produz. Só produz um alimento, né? No caso o café, que vai ser no século XIX. E aí o país fica muito dependente, fica muito frágil, né? Fica endividado, aí tem que contrair empréstimos. Esse é o Brasil, tá? O primeiro reinado está se formando ali. E em 23, Assembleia Constituinte. Assembleia Constituinte é onde vai se definir a Constituição brasileira, tá? Assembleia é uma reunião de pessoas discutindo a Constituição brasileira. E quem que vai discutir? É o povão? São os escravos? São os pobres? É o povão corintiano? Ou vai ser a elite brasileira, os proprietários de terra, as oligarquias? É claro que é a oligarquia rural brasileira que vai escrever essa Constituição, tá? E é claro que ela vai escrever uma Constituição visando principalmente seus interesses, né? E não os interesses de 90% da população. Assembleia Constituinte 23, primeira Constituição, chamada também de Constituição da Mandioca. Constituição da Mandioca. Por que mandioca, gente? Porque essa Constituição dizia o seguinte, ó, só pode votar, né, no, nos deputados, né, nos senadores, tá? Quem tivesse uma certa quantidade de renda, né? É o voto censitário.
O voto censitário é isso. A partir de um número X de renda já pode participar da política, abaixo disso não. E é claro que esse sistema excluía a maior parte da população, tá? Por isso ela ficou como Constituição da Mandioca, só quem tem muita, só os oligarcas podiam participar da política, né? Ela também, essa Constituição acabou excluindo os portugueses da administração, porque muitos portugueses permaneceram no Brasil mesmo após a independência, então eles vão ter que ser excluídos dos cargos. E ela, em tese, também visava ser anti-absolutista, né? Dividir os poderes do imperador com o parlamento, não ser igual àquelas monarquias lá antes da Revolução Francesa, que era absolutista, né? Agora tem que ser meio que dividir o poder com o parlamento, né? Estilo a Inglaterra lá. Né? Mas, então essa é a Assembleia de 1823 discutindo como é que vai ser a Constituição. Agora, vocês acham que essa Constituição anticolonial, anti-absolutista e classista, ela vai vingar? Ela vai ser aplicada na prática?